Meditações diárias. Apresentação: Raquel Ellen. Olá, a meditação de hoje tem como título Conserve os olhos fixos em Cristo. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Mateus 13:17. Imagine se hoje você decidisse viver um dia sem regras, sem lei. Resolvesse pegar o carro e falar assim, agora eu vou passar em todo farol vermelho, não importa se está vermelho, amarelo ou verde, não quero limite de velocidade e eu vou para o trabalho a toda velocidade. Imagina. O caos, o perigo, o dano que causaria a você mesmo e aos outros. Hoje a gente vai pensar um pouquinho a respeito dessa pseudo-liberdade. Porque muita gente acha que ser livre é não ter lei nenhuma para cerceá-lo, para norteá-lo. Vamos entender isso melhor? A autora de hoje diz assim, as advertências da palavra de Deus com respeito aos perigos que rodeiam a igreja cristã pertencem a nós hoje. As advertências, hein? Como nos dias dos apóstolos, as pessoas procuravam destruir a fé nas Escrituras pelas tradições e filosofias, assim hoje, pelos aprazíveis sentimentos da alta crítica, evolucionismo, espiritismo, teosofia e panteísmo, o inimigo da justiça está procurando levar as pessoas para caminhos proibidos. Veja, evolucionismo tira Deus de meta, né? Mostra que o ser humano foi surgindo de organismos, vamos colocar um exemplo mais conhecido geralmente, né? Era um macaco e depois se tornou homem, e eis uma falha aqui no evolucionismo que é constatado pela própria ciência, né? Por quem estuda um pouquinho mais, que não existem registros fósseis deste momento de passagem, onde o homem deixou de ser macaco e se tornou homem. Não existe registro algum nesse sentido. O espiritismo, e eu entrei num grupo de estudos de Allan Kardec para conhecer, saber direitinho sobre a doutrina do espiritismo e por que essa autora fala, né, que essas filosofias, essas doutrinas, elas afastam da Bíblia o sentimento nosso, né, de respeito, de reverência, de obediência. Quer dizer, ela se contrapõe à Bíblia. Inclusive, o Espiritismo lá estava escrito que realmente os espíritas não consideram que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, ou você acredita numa coisa, ou você acredita em outra, né? E eu sei que tenho amigos espíritas ouvindo hoje essa meditação. Saiba que eu tenho um carinho grande por vocês, por todas as boas coisas que fazem dentro daquilo que conhecem. Mas realmente o espiritismo, ele afasta, né, o raciocínio de acreditar na Bíblia. Quer dizer, é o oposto. Ou você acredita ou não acredita. E eu tenho uma amiga espírita que uma vez chegou para mim e falou, eu sou espírita, Raquel, você não curte, né? Eu curto você. Agora, realmente não tem como curtir a Bíblia, que eu curto muito, e curtir o espiritismo, porque uma coisa é contrária à outra, né? Eu seria incoerente se eu dissesse eu curto a Bíblia e curto o espiritismo. Elas são filosofias, doutrinas, raciocínios totalmente opostos. E vem aqui mais outras informações do panteísmo, da teosofia, que é a mesma linha que segue ali o panteísmo, a adoração à natureza, né? Aos seres criados, né? Às árvores, por exemplo, etc. Mas não a Deus, o Criador do universo. Então, a criatura é elevada em relação ao Criador. Então, são filosofias, são informações que vão afastando de Deus, né, do centro. Então, eu realmente não curto, viu? Eu concordo com a autora nesse sentido. E ela continua dizendo o seguinte, a obra da alta crítica em dissecar, conjecturar e reconstruir está destruindo a fé na Bíblia como revelação divina. Está roubando a palavra de Deus em seu poder de controlar, erguer e inspirar vidas humanas. Pelo Espiritismo, ela diz, multidões são ensinadas a crer que o desejo é mais alta lei,
que licenciosidade é liberdade e que o ser humano deve prestar contas apenas a si mesmo. Nós vivemos em comunidade, Deus nos criou para viver em sociedade. E realmente a gente deve prestar conta sim a todos, né? Não viver sob um julgo. Eu tenho que prestar conta da minha vida. Que coisa, que ruim. Não! Nós devemos viver naturalmente, comunicando. Veja um relacionamento, né? Um casal. Tem gente que leva como um peso prestar contas para o cônjuge. Tem outros que não, tem satisfação. Não, eu tô indo ali, amor. Né? Então essas colocações que fazem diferença no sentido desse prestar contas. E é muito gostoso quando a gente ama prestar contas, a gente faz questão de contar, faz questão de dizer. Quando a gente ama a Deus, a gente faz questão de prestar contas a Ele. E é nesse sentido que ela fala a respeito de que liberdade não é licenciosidade. O fato de você passar, né, no farol vermelho, isso não significa que você é livre. Você está quebrando uma lei, uma regra que vai destruir você mesmo e os outros. O mundo é cercado de leis e elas existem para o nosso próprio bem. É claro que existem leis arbitrárias, mas as leis divinas, e por isso o título da meditação de hoje é Conserve os olhos fixos em Cristo, o autor das melhores leis, como nosso Criador, ele fez tudo para o nosso bem. Inclusive o verso de hoje fala que muita gente gostaria de ouvir esses conselhos, né, no passado e não tiver essa chance que eu e você temos. E ela continua assim, o seguidor de Cristo enfrentará palavras persuasivas contra as quais o apóstolo advertiu os crentes colossenses. Tem um livro chamado Colossenses na Bíblia e eles foram advertidos naquela época. E é a mesma advertência trazida para os tempos de hoje para a gente. Ela diz: enfrentará interpretações espiritualistas das Escrituras, mas não as deve aceitar. Sua voz deve ser ouvida na clara afirmação das verdades eternas das Escrituras. Conservando os olhos fixos em Cristo, deve avançar com firmeza no caminho estabelecido, rejeitando todas as ideias que não estejam em harmonia com seus ensinos. A verdade divina deve ser objeto de sua contemplação e reflexão. E nós somos transformados por aquilo que contemplamos. Você está fazendo certinho, contemplando hoje o que Deus, o nosso amado Pai, tem para nos ensinar. Deve considerar a Bíblia como a voz de Deus e a Ele falando diretamente. Achará, sim, a sabedoria que é divina. E ela conclui do seguinte jeito: o conhecimento de Deus como revelado em Cristo é o conhecimento que precisam ter todos os salvos. É o conhecimento que atua na transformação do caráter. Recebido na vida, criará de novo ser a imagem de Cristo. Deus convida os seus filhos a receber o conhecimento que está muito além da vaidade e nulidade. Em cada geração e em cada terra, o verdadeiro fundamento para a edificação do caráter tem sido o mesmo, os princípios contidos na palavra de Deus. A única regra certa e segura é fazer o que Deus diz. Os preceitos do Senhor são retos, e quem deste modo procede não será jamais abalado. Foi com a palavra de Deus que os apóstolos enfrentaram as falsas teorias do seu tempo. E com essa bendita palavra, que você esteja atento às falsas teorias que querem destituir a Deus do centro das atenções. Ele é o nosso Pai, Ele é o centro, Ele sabe o que diz e o que aconselha pra gente. E os seus conselhos estão aí, na sua Bíblia. Procure ouvi-los, que irá bem o seu dia. E sob as melhores leis do universo, você vai viver bem e todo mundo ao redor. Que Deus nos ajude e nos abençoe para termos um excelente dia. Se quiser outros áudios como esse, mande recadinho pelo WhatsApp, o DDD 48, o telefone 99815-9000. Curta a nossa página Meditações Diárias no Facebook e também no YouTube. Um grande abraço para você e eu desejo que as palavras do autor da vida transmitam vida à sua vida hoje. Até a próxima. Você ouviu Meditações Diárias. Apresentação Raquel Ellen.